Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Deus, eu peço, Senhor, pela vida do pastor Saulo, e peço, ó Deus, que o Senhor use ele grandemente, Pai, para, Senhor, que essa palavra chegue aos nossos corações. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por cada pregador que aqui estiveram, Pai. Senhor, nós pedimos, ó Deus, que possamos aprender cada dia mais, ó Pai, com a Tua palavra. Peço, Senhor, abençoa esta palavra. Senhor, que entre nos nossos corações, Senhor, que possamos, ó Pai, todos os dias, Senhor, estar com essa mensagem no nosso coração, guardando, Pai, e que possamos, ó Deus, praticar. Porque, Senhor, tudo que aprendemos, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa a palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus fiel. Coube a mim encerrar. Você já viu alguém suar no frio? Já estou todo suado aqui embaixo. A turma já está me chamando de padre ali, aí ainda trago uma Bíblia católica aí. Amém, irmãos. Tivemos um mês abençoado. Um mês onde foi lançado sobre nós, tanto presentes quanto na internet, palavras poderosas. Talvez eu seja o menorzinho aqui agora, né? Mas eu espero que a palavra do Senhor alcance o seu coração e alcance a sua família. O tema proposto para o mês: Deus não está morto. A luz para todas as famílias. E dentro desse tema, o último subtema aí que coube a mim é famílias que lutam o bom combate. E para começarmos, eu gostaria de abrirmos as nossas Bíblias. Eu vou deixar aqui um pouquinho, mas trouxe só para mostrar, tá? Eu deixei já tudo anotadinho no sermão, então Efésios capítulo 3, versículos de 14 a 16. E depois você também pode abrir em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 2, e segurar lá, 1 Timóteo 6, 12. A primeira leitura será em Efésios 3, dos versos 14 a 16. Amém? Diz-nos assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 14 a 16. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 12. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, diz-nos assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Sabemos que os ataques à família não são nem de longe novos. Porém, não podemos também ignorar que da Revolução Francesa para cá, esses ataques se intensificaram. E nos últimos dias as famílias têm sido atacadas de maneira tão intensa.
como nunca foi na história da humanidade, né? Mas quando falamos de família cristã, podemos perceber que estamos assistindo, podemos perceber o quão nocivos têm sido estes ataques. Muitas famílias sendo destruídas, e nós estamos assistindo a tudo isso com o sentimento de estarmos de mãos atadas, e muitas vezes nos sentimos incapazes de fazer algo para mudar este terrível quadro. Me parece que estamos nos esquecendo que nós servimos ao Deus que criou a família, e que Ele é poderoso para mudar a sorte da família, e mais, Ele é poderoso para proteger nossas famílias dos ataques do mal. Nosso Deus não está morto. Ele é a luz para todas as famílias da terra. E Ele está pronto para agir em seu favor, em favor da sua família. Ele está pronto para agir por você. Mas você e sua família devem estarem dispostos a fazerem cada um a sua parte. Por isso, falaremos hoje sobre o tema famílias que lutam o bom combate. E dentro desse tema, tentaremos mostrar como e com quais armas você e sua família podem lutar este bom combate, nesta guerra que visa destruir as famílias. Vamos a elas então. A primeira arma que eu quero destacar aqui, que Deus outorga às famílias para lutar o bom combate, que se levanta dia após dia contra a família, é a comunicação. A comunicação é sem sombra de dúvida o elemento mais importante para que se tenha uma família e uma igreja bem estruturada. Uma boa comunicação é sem dúvida a chave para o sucesso, tanto para a família, como para a igreja, bem como para a empresa, clube de futebol e etc, e etc. Mas há um outro meio em que uma boa comunicação é imprescindível, que é o exército de uma nação. Pois nele, se a comunicação falhar, e os soldados não conseguirem se entenderem, de modo que todos consigam se posicionar corretamente ou de maneira adequada no campo de batalha, todos serão alvos fáceis, e a batalha e a guerra com certeza estará perdida. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre essa questão. Aqui em 1 Coríntios 14, do 7 ao 11, eu usei a versão, por isso eu trouxe essa Bíblia, foi essa versão, tá? Porque ela está mais adequada ao original. Então em 1 Coríntios aí, capítulo 14, versos 7 a 11, diz-nos assim a palavra: o mesmo acontece com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não produzirem sons distintos, como reconhecer quem toca a flauta ou quem toca a cítara? E se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Assim também vocês, se com a linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se poderá compreender o que vocês dizem? Estarão falando ao vento. No mundo existem não sei quantas espécies de linguagem, e não existe nada sem linguagem. Ora, se eu não conheço a força da linguagem, serei como estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será um estrangeiro para mim.
Bom, é certo que Paulo está tratando aqui dos dons de línguas na igreja. Mas, nessa perícope, ou nesse pequeno trecho da palavra de Deus, podemos extrair lições valiosíssimas que se encaixam perfeitamente ao nosso tema. Veja que o apóstolo Paulo, ele declara que se a flauta ou a cítara não produzirem cada uma o seu som, como você vai identificar qual é a cítara e qual é a flauta? Se todos os instrumentos aqui de corda produzissem só o som do baixo, como você saberia qual era o violão, qual era a guitarra e qual era o baixo? Né? Então, se cada um não produzir o seu som, fica impossível distinguirmos quem está tocando o quê, qual é o som, que instrumento está sendo tocado. Sabemos que, então, assim é também no seio das famílias, que querem lutar o bom combate. Todos têm uma voz com valores hierárquicos no lar: pai, mãe e filhos. E no lar, todos devem distinguir ou distinguem e se submetem ou devem se submeter à voz de cada qual e à voz de autoridade na família. Primeiro, a primeira voz de autoridade na família deve ser a voz de Deus. Depois a voz do pai, bem como a voz da mãe e assim por diante. Mas por que nós vemos muitas vezes hoje em dia nos lares os filhos querendo sobrepor os pais? Os filhos hoje parece que são os pais dos seus pais. Aonde é que nós erramos? Quando foi que nós deixamos de respeitar aquilo que Deus planejou para a família? Pai, você tem que ser pai. Mãe, você tem que ser mãe. Filhos, vocês devem honrarem os seus pais como ao Senhor. E nada disso pode ser modificado. Mas o apóstolo Paulo não termina por aí. Veja o que mais podemos aprender neste pequeno trecho da palavra de Deus. Sabemos que a trombeta era um instrumento importantíssimo em uma nação dentro do exército, pois era por ela que todo soldado preparado sabia a hora da batalha. Era através da trombeta, quando o sentinela em cima da torre avistava ou a aproximação ali de um exército inimigo, então eles tocavam a trombeta e os soldados então todos se posicionavam de modo a enfrentar o inimigo que se achegava. Mas digamos que ao avistar esse exército inimigo, o sentinela tocar a trombeta e ele soltasse ou emitisse um som de clarinete, será que os soldados se preparariam para a batalha? A trombeta precisa soar como trombeta. Assim, o pai, o chefe de casa, tem que soar como pai, como chefe de casa. Não pode se mudar a autoridade. Foi Deus quem constituiu. Quando ele disse: a trombeta não der som de trombeta, quem se preparará para a guerra? Assim também vocês
Se com a sua linguagem não exprimirem as palavras inteligíveis, como se poderá compreender o que vocês dizem? Estarão falando ao vento, né? Assim é também na família. Se o cabeça de família tiver voz incerta, tiver voz confusa, sua família estará sem direção. E quando se levantar o combate, como sua família irá se preparar, se dispor para lutar o bom combate? Pai, você foi levantado para ser o sacerdote do lar. Tenha uma voz firme, uma voz segura, que seus filhos, que sua esposa possa confiar. Não delegue, não deixe de fazer aquilo para o qual você foi levantado. No lar em que a família toma o nome de Deus, a comunicação deve estar em acordo com o que nos ensina as Escrituras. Veja, Efésios capítulo 4, versículos de número 31 a 32. O apóstolo Paulo diz assim, Efésios capítulo 4, verso 31 a 32. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim como toda a malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E assim deve ser uma comunicação no lar. Ela não deve ser cheia de amargura. Pessoas nos lares, as pessoas brigam e ficam com mágoas umas das outras. E toda vez que vão conversar, é palavras de mágoas, de rancor, de ira, de gritaria. Como é a rua da sua casa? Você ouve a voz dos seus vizinhos? E agora do contrário, e os seus vizinhos ouvem a sua voz? Será que a comunicação é aos berros? No lar que declara o nome de Deus, não pode haver gritaria. A comunicação não pode ser aos berros. Precisa ser sem ira, sem cólera, sem blasfêmia. Tudo é motivo para xingar. Tudo é motivo para falar palavrões. Esse não é um lar que declara e professa o nome de Deus. Deve ser como em Gálatas 5, 22 e 23, onde o apóstolo Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria. E aqui a palavra no grego é charis, que vem da palavra charis, graça, porque a verdadeira alegria é uma alegria cheia de gratidão. Não é uma alegria momentânea, é paz, é longanimidade. Ou seja, no grego aqui, macrothemia, que significa, e smia é ira, e macro é longe, distante, ou seja, é uma ira que está distante desse lar. Paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, no grego prautes, que significa doçura, gentileza. É assim que deve ser a comunicação no lar. Domínio próprio.
O lar deve haver comunicação cheia de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Um lar onde a comunicação é feita sem isso, não será um lar vencedor, será um lar fadado ao fracasso. E não é um lar cristão de fato. Oxalá, ou tomara, que eu tenha conseguido te ajudar neste ponto, a encontrar onde está o erro que tem destruído a sua família. Mas se isso te desanimou, não perca a esperança. Deus não está morto, Ele está vivo e pronto para te ajudar e a restaurar a sua casa, o seu lar e a sua família. Aleluia. Então somente levante-se, você e toda a sua casa, se disponham para lutar o bom combate, e Deus restaurará por completo a sua família, um passo de cada vez. Tão somente creia. Aleluias. A segunda arma que Deus nos dá para lutarmos o bom combate: culto contínuo. Culto no Antigo Testamento tem a ver com serviço. Vem da palavra hebraica ta'avden, que vem de eved, escravo, servo. Isso significa que temos que trabalhar para aquele que nos conquistou na cruz do Calvário. No culto veterotestamentário, podemos encontrar duas formas de culto ou serviço: o que era prestado pelos levitas ou sacerdotes no templo diariamente, né? E o que era prestado pelo povo. O culto ou serviço levítico era realizado através das imolações, sacrifícios, a manutenção do tabernáculo ou do templo na era posterior, né? Já o culto do povo consistia em observar e obedecer cada mandamento que lhes era ensinado pelos sacerdotes e rabinos, que também não estavam isentos dos mesmos. Isso já nos mostra que este culto não era apenas um momento, algumas horas que tiramos para vir ao templo, nem mesmo em um local específico, mas era algo infindo, contínuo e sem um local definido. Ou seja, o culto veterotestamentário nunca deveria cessar. Embora muitas coisas mudaram ou mudou da antiga aliança para a nova, podemos dizer que a máxima do culto neotestamentário permanece igual. Deve ser infindo. E muito do culto veterotestamentário podem ser aplicados na nova aliança. Porém, dentro de novos princípios que regem o culto neotestamentário. Por exemplo, o tabernáculo e o templo já não existem mais. E embora eles também faziam parte do culto judaico, pois era através dele que Deus se manifestava, pois eles guardavam um utensílio muito importante, onde Deus se manifestava, a arca do testemunho. Dentro dele estava o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as duas tábuas da aliança, está lá em Hebreus 9:4. E aqui podemos fazer algumas aplicações ao culto contínuo, no qual toda e qualquer família que toma o nome de Deus
precisa estar envolvida para que possa lutar o bom combate e ver o Deus que não está morto pode fazer, ou seja, e ver o Deus que não está morto se manifestar em seu lar. E a primeira coisa que precisamos saber sobre esse culto: o templo já não existe, certo? Nós somos o templo. Aleluias. Porque olha só o que diz o apóstolo Paulo lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita mais em templos. No Velho Testamento, até a vinda de Cristo, sim. Hoje não. Portanto, nós somos o templo, como o próprio apóstolo Paulo vai afirmar em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17 a 18, que diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado. Nós somos o santuário de Deus. E assim como o templo precisava de ser purificado no culto veterotestamentário, assim também nós precisamos de maneira individual e de maneira conjunta, ou seja, familiar, purificar nossos corpos, pois como vimos, somos a morada do Altíssimo. E essa purificação se dá através do aprendizado e prática da palavra de Deus, mas não somente nisto, mas em práticas como atenção e oração. Todo cristão e toda família deve estar preparado para qualquer batalha que se levanta. O próprio mestre pede atenção e oração. Lá em Mateus 26, verso 41, está escrito assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A palavra vigiar significa exatamente isso, atenção. Conforme o dicionário, vigiar é estar atento. O cristão e a família precisam estar sempre atentos e em contínua oração, porque nunca sabemos quando e como as lutas se levantarão. E estar atento e em contínua oração nos permite estar um passo à frente do inimigo e a obtermos estratégias de Deus, o Pai. Em Tessalonicenses também tem um texto que diz: orai sem cessar. A segunda coisa, leitura bíblica. Um lar sem atenção e sem oração contínua não pode vencer batalhas. Um lar sem leitura da palavra, menos ainda. É através da palavra de Deus que conhecemos sua vontade e obtemos estratégias para que nós e nossas famílias possamos lutar o bom combate. Paulo recomenda a Timóteo que se aplique à leitura. Lá em 1 Timóteo 4,13 ele diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino.
2. Segundo aqui. Não existe templo. Não existe tabernáculo. E não existe mais a arca da aliança. Nosso coração e mente são a nova arca do testemunho, da nova aliança, aonde Deus se manifesta. A segunda coisa que precisamos saber é que Deus se manifestava no templo, na velha aliança, em cima da arca do testemunho. Êxodo 25, 22 vai nos declarar isso. Êxodo 25, verso 22. Deus diz assim a Moisés: ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O propiciatório era a tampa da arca, vamos dizer assim. E esse propiciatório tinha dois querubins, um de frente para o outro, com as asas estendidas um para o outro, formando um círculo no meio, assim ó. E eles estavam de joelhos. E Deus diz que ali do meio ele se manifestava e falava com Moisés. Porém, na nova aliança, esta arca também foi substituída por nossos corações e mentes. Vamos entender como. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a simbologia dos elementos da arca. A arca, de acordo com Hebreus 9, continha alguns elementos guardados em seu interior. Hebreus 9, 4, eu vou ler da parte B em diante. Acho que Hebreus 9, o verso 4, diz assim, da parte B em diante: e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as duas tábuas da aliança. Cada elemento da arca tem um simbolismo na nova aliança. Inclusive a própria arca passou a simbolizar os nossos corações e as nossas mentes, né? E o primeiro elemento que vamos trabalhar, né, a sua simbologia na nova aliança, é as duas tábuas da aliança. Após Deus entregar a Moisés as novas tábuas, porque a primeira ele havia quebrado, Moisés atirou no chão e as quebrou. Então, as novas tábuas contendo as 10 palavras ou os 10 mandamentos, ele as colocou dentro da arca, por ordem de Deus. Êxodo 40, capítulo 40, verso 20, diz assim: tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Testemunho era um dos nomes dados às duas tábuas dos mandamentos. Eles eram chamados de tábuas da aliança, tábuas do testemunho, ou tábuas das 10 palavras, ou tábua dos 10 mandamentos. Eram os nomes dados à mesma tábuas, as mesmas tábuas. Então, e o que vai mostrar isso aqui, ó, Êxodo 34, Êxodo capítulo 34, verso 28 e 29 diz assim: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, o outro nome que ele dá. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Então, tábua do testemunho, tábua da aliança, tábua dos mandamentos, é a mesma coisa. Por isso o escritor de Hebreus diz no verso 4, lá do 9:4, ele vai usar o termo maná, bordão de Arão que floresceu, e as duas tábuas da aliança.
Mas veja o que diz o apóstolo Paulo sobre como se aplica isto na nova aliança. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, estando já manifesto, vocês estão manifestos, já manifestos, como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, o Deus que não está morto, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, o nosso coração. O seu coração deve ser a tábua da aliança com Deus. A sua mente deve ser as tábuas da aliança com Deus. Segundo aqui, segundo, o bordão ou vara ou cajado de Arão que florescera. Há um fato maravilhoso aqui, que envolve este bordão, esse cajado de Arão. Quando Deus manda Moisés separar Arão para o sacerdócio, ele seria o sumo sacerdote. Então Corá e alguns homens de todas as tribos de Israel se rebelaram contra Moisés. Nós vemos, você pode ver isso aí, essa história, a partir do capítulo 16 de Números. Então Deus decide provar então aqueles homens. Ele diz assim, Números 17, versos de 1 a 8, diz assim, Números 17, de 1 a 8, disse o Senhor a Moisés, fala aos homens de Israel, e recebe deles bordões, ou cajados, ou varas, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, isto é, 12 bordões ou cajados. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão, porém o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e os porás na tenda da congregação, perante o testemunho, ou seja, perante as tábuas dos mandamentos, ou seja, a arca da aliança ou arca do testemunho, porque continha as duas tábuas do testemunho. Veja, ele não enterrou, certo? Só colocou diante, na frente da arca. Onde eu vos encontrei, o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo a casa de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava amêndoas. Você sabe o que era um cajado? Um cajado parecia um cabo de enxada. Você acha possível um cabo de enxada florescer? Porque ele já está seco, liso. Assim eram os cajados, de tanto estava ali, era de uso. Mas Deus opera um milagre.
vamos dizer que ele fez um cabo de enxada florescer e produzir frutos, confirmando o chamado de Arão, dizendo ao povo: não foi Moisés quem chamou, foi eu. Não foi o pastor Marcelo quem te chamou, não foi o pastor Saulo quem te chamou, não foi o pastor Patrick, o pastor Marcos, o pastor Fernando, não foi homem nenhum que te chamou, foi o Jeová Jiré. Ele te chamou. Aleluias. Baruch Hashem Adonai Elohim. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Aleluias. Deus faz brotar, e assim fica fácil entender o que Deus quis dizer a Jeremias. Quando você abre em Jeremias 1, versículo 11, Deus faz o seguinte, fala o seguinte para Jeremias. Jeremias 1, versículo 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Ou seja, o que você vê, Jeremias? Respondi: vejo uma vara, um bordão, um cajado de amendoeira. O que produzia o cajado de Arão? Vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Deus chamou? Está chamado. Acabou. Aqui Deus dá uma visão de uma vara de amendoeira para o profeta Jeremias, confirmando o chamado de Jeremias, como fez com Arão, cujo qual a vara floresceu dando amêndoas, confirmando a todo o povo que de fato Deus é quem tinha chamado Arão para o sacerdócio em Israel. Bem assim é com a família que toma o nome de Deus na terra. Cada integrante tem que ter em seu coração, ou dentro da sua arca, o bordão, o cajado de autoridade do chamado de Deus em suas vidas, e que esse cajado esteja florescido com o poder da glória de Deus. Aleluias. O maná. E eita coisa preciosa também isso aqui. Meu pai, o pastor me pediu 10 minutos e o relógio não é crente. Vou correr aqui, pastor, rapidão. Êxodo 16, versos 4 e 5, depois 19 ao 17. Diz assim, Êxodo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Disse-lhe Moisés, verso 19 em diante agora. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer. Porque vindo o calor, se derretia. Uai, como diz o mineiro, uai, sou. O trem era gelo. E cheirava mal, e dava bicho. Que negócio maravilhoso é esse? Nunca vi gelo apodrecer e dar bicho. Vocês vão saber o que Deus tem para nós.
Ao sexto dia colheram pão em dobro, pois 2 gomer para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isso é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quereis cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não deu bicho e nem cheirou mal. Se deixasse de um dia para o outro, cheirava mal e dava bicho. Mas na sexta-feira, para o sábado, não cheirava mal e não dava bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias colhereis, mas ao sétimo é o sábado. O sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Aqui está um milagre. Derretia com o calor, cheirava mal. De um dia para o outro, dava bicho e cheirava mal. Somente na sexta que não. Mas olha que interessante. O da arca, o que estava dentro da arca, não se derretia, não dava bicho e nunca cheirava mal. Nunca. Estava ali, como prova do pão que Deus enviou. A palavra maná vem do hebraico man. Traduzimos por maná. Ela é não é preposição, é um pronome interrogativo. Suas traduções para o português: quem? O quê? Que? E ela aparece exatamente no versículo 15 do capítulo 16, quando já com o pronome pessoal hu, que então fica traduzido assim, ó, no verso 15 de Êxodo 16: vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Man. E aí eles vão dar o nome de man. E aqui, por quê essa pergunta? Porque a promessa no versículo 4 e no versículo de número 4 e cadê aqui? 4, 11 e 12, que Deus enviaria pão, farei chover pão do céu. E quando eles olham subir o orvalho, resta um negócio parecendo geada, fino, branco, como gelo. Que é isto? Esta palavra man, hu, pode ser traduzida também, além de que é isto, quem é este? Quem é este? E João vai dizer, o Evangelho de João vai dizer o que Jesus diz, no capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Jesus é o pão vivo, Ele é o maná que desceu do céu. Aleluia! Manhu, quem é este? O Cristo, o Deus vivo, o pão que desceu do céu. É Ele, o nosso maná. Você precisa, a sua família precisa ter dentro da sua arca o pão vivo que desceu do céu, o pão que alimenta e você nunca mais terá fome, o pão e a água que jorra e nunca mais você terá sede. Aleluias, aleluias, aleluias. Ele é o pão vivo. Aleluias. O propiciatório, para nós fechar, teria mais um ponto, mas não vai dar tempo.
Vou só fechar isso aqui. O propiciatório funcionava como uma tampa ali. Ele vem do hebraico Haporet, que vem de Kippur, perdão, resgate, expiar, apaziguar, absolver, desculpar, indenizar, reparar. Nosso dicionário define a palavra propiciar, que vem da onde vem a palavra propiciatório no português, como proporcionar as condições para a realização de algo, assegurar, permitir, tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira, fazer surgir algo de inesperado para alguém, proporcionar, fornecer, obedecer e beneficiar. Logo, tudo isso vem a nos dizer que na nova aliança, um coração em que habita o maná, o pão vivo que desceu do céu, e que guarda o chamado de Cristo, e a nova aliança, as tábuas da aliança com Ele, está coberto com o perdão de Deus, permitindo que o próprio Deus se manifeste em nós e através de nós, em nossa família e através da nossa família. Deus quer se manifestar através de você. Deus quer se manifestar através da sua família. E aqui eu quero dizer: Manhu Haporet. Quem é este propiciatório? E João mais uma vez vai nos declarar em 1 João capítulo 2 verso 1 a 3: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido, por isto guardamos as tábuas da aliança em nosso coração. Aleluia! Jesus Cristo é o propiciatório, Ele é o perdão, Ele é o nosso alimento, o pão vivo e o nosso chamado. Creia nisso. Eu quero concluir aqui, não vai dar tempo do último ponto. É certo que as batalhas se levantarão contra a família, continuamente. Mas com as armas da comunicação, do culto contínuo, e o último ponto que seria a unidade familiar, Deus sempre se manifestará nas famílias que tomam o nome de Deus na terra, fazendo-as a vencerem quaisquer obstáculos que se levantar contra ela. Pois o nosso Deus não está morto, Ele é a luz para todas as famílias. Lutemos então o bom combate da fé. Aleluia, Senhor. Eu quero agradecer esta palavra. Aleluia. Que ela possa ter alcançado os corações e que ela produza o fruto para o qual o Senhor a enviou. Amém. Desculpe o horário, gente. Desculpa, pastor. Eu tentei. Louvado.